Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo. Nessas histórias de vida que saem aos domingos, eu quero contar hoje uma história um pouco diferente. Quero contar a história de uma igreja. Mas não uma história de como foi feita essa igreja, não. Da minha vivência, da minha prática. Eu já disse que eu nasci na cidade de Casa Branca, no estado de São Paulo. Meu pai era ferroviário, então nós fomos ter a graça de morar numa casa que era uma antiga estação de trem. E nós ficávamos num bairro chamado Vila Industrial, que a gente muitas vezes chamava da Vila Borzani, porque tinha uma família ali, Borzani, ali próximo, que era praticamente proprietária daqueles lugares. E ali foi construída uma capela. E essa capela foi dedicada a Santo Antônio. E quando nós mudamos para lá, para Casa Branca, porque eu nasci ali, meu pai mudou depois para Campinas, depois voltou para Casa Branca novamente. E ficou ali até aposentar-se. E essa casa era uma casa grande, né? Uma casa antiga estação de trem, que a gente ficava na plataforma, sentado, brincando. Eu, meus irmãos, meus pais, minha tia ficavam sentados ali, vinha uma família de vizinhos, também vinha ali de vez em quando, a filha brincar conosco. Mas a gente frequentava sempre esta capela, porque meus pais sempre foram de igreja, sempre foram de fé e devoção. A gente rezava o terço na cabeceira da cama dos meus pais, todos os dias de joelho. E a gente frequentava essa capela e desde meus 4 anos eu fazia catequese. Eu lembro que essa capela, ela era de tijolo, não era rebocada ainda. Tem 2 torres e na frente tinha 2 muretinhas que a gente gostava de sentar ali. A missa, se eu não me engano, era às 8 horas da manhã, 8 ou 9 horas da manhã, que lá houve um momento de algumas mudanças. Os padres que trabalhavam ali na cidade eram os padres estigmatinos, que vinham lá distante do desterro para celebrar a missa naquela capela, e depois dali ia para a cidade, para o distrito, né, de Lagoa Branca, celebrar lá para aquelas comunidades, e depois também talvez para Venda Branca. E a gente ficava naquela expectativa, um monte de criança, esperando o padre chegar. Mas também vinha as irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, que trabalhava na Santa Casa de Casa Branca, acho que desde 1910. E aí elas vinham lá para dar catequese para nós. Uma delas era a irmã Lourença. E a gente ficava naquela alegria, naquela expectativa. Elas vinham numa Toyotinha, que tinha um senhor que trazia todo domingo as irmãs. E era tão gostoso. E a gente às vezes via que as irmãs não chegavam nunca. Na igreja tinha uma muretinha assim do lado, né? A gente subia para ver se o carro vinha apontando lá naquela rua longe, de terra ainda, sem asfalto. E ficava naquela expectativa. Aí quando a gente vê, lá vem vindo, ficava super feliz. Depois, elas chegavam, a gente fazia uma festa, acolhia as irmãs nos acolhiam bem, participávamos da missa, e depois da missa, elas davam a catequese para nós. Essa capela, para mim, ela é muito importante. Hoje ela é uma igreja, porque tem o Santíssimo ali exposto. E nós tivemos aí, eu acho que o ano passado, a tragédia do forro ter caído, né, de todo o telhado ter caído, 1 hora antes de começar a missa. Precisaram de fazer uma campanha para fazer um novo telhado. Mas eu lembro que quando a gente era criança, tinha a famosa festa de Santo Antônio, porque a capela é dedicada a Santo Antônio. E aí a gente ia participar dessa festa. Tinha roletas, tinha os bingos,
tinha a venda de pastel, de quentão, de cerveja, de refrigerante, e tinha outras barracas, e a gente ficava ali. Tinha o som de música que tocava, né? Fulano oferece para fulana, para aquela que está de vermelho, para aquela que está de roxo, para aquele rapaz que tem aquele modo de olhar. Então elas ficavam ali fazendo essa... E a gente como criança, a gente com os pais, meus pais trabalhavam também na festa. Quando eu comecei a ficar adolescente, me chamaram para trabalhar também na roleta, e a gente tinha essa alegria. Era dois grandes barracão que tinha, depois foi desmanchado um, ficou um só, e ali era feito. Hoje não existe mais esses barracão também, surgiu na frente uma praça, porque antes não tinha praça. Eu lembro que não tinha água também no bairro, era tudo cisterna, hoje é um bairro, né? E a gente corria depois na casa dos vizinhos para pedir água, para tomar. Porque a catequese, criançada brincando, né? As irmãs até jogavam bola com a gente, né? Futebol, uma delas jogava futebol com a gente tinha essa alegria. Então ficava naquela expectativa, né? Faziam várias brincadeiras, faziam festa junina, chamavam, né, para fazer as paródias, para fazer as interpretações, as meninas faziam os seus cânticos, os meninos faziam as suas outras interpretações. O padre vinha, depois da primeira Eucaristia, eu lembro que as irmãs faziam um exame mesmo, prova com a gente, para ver se a gente sabia. Eu lembro que no meu grupo de meninos, né, alguns não passaram, e das meninas que tinha só 3 que passaram, né? Ou dos meninos que só 3 que passaram, os outros não. E as meninas continuaram, algumas não passaram também. E a gente foi crescendo, depois comecei a dar catequese ali também. Formei alguns grupos, né, de crianças que fizeram a primeira Eucaristia. Hoje a gente encontra duas moças que dizem, olha, sou na igreja graças à sua perseverança, porque eu dava catequese, eu buscava na casa e levava para casa. Fazia brincadeiras, punha a criançada a fazer competição, correr pelas ruas, né, e levava às vezes num parque também da cidade. Essa capela, eu lembro que na frente, assim, do altar, eu cheguei a pegar ainda um pouquinho da missa em latim. Então tinha na frente aquelas muretinhas, né, que o povo ajoelhava, e depois o padre passava e dava a comunhão. De um lado sentavam as mulheres, né, e do outro lado os homens. As mulheres casadas usavam véu preto, as mulheres solteiras usavam véu branco. E depois, com o Concílio Vaticano II, houve toda essa mudança, que permitiu que a família ficasse junto. Então a gente ficava aí, mas as crianças sentavam na frente. E o padre, no dia da primeira Eucaristia, nos deu comunhão nas 12 espécies. E a gente tinha lá no presbitério, eu lembro que tinha, se eu não me engano, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, a outra de Santo Antônio. Agora a outra imagem, não lembro se era de Santa Rita ou qual que era. E depois foi tirada aquela gradezinha e foi colocado então um outro altar de madeira para que o padre ficasse agora a partir daquele momento de frente. Que grande saudade. Hoje a minha sobrinha que vai ali, com a minha irmã, o meu cunhado que levava também, hoje ele já falecido, o meu sobrinho que participa ali, que ele é coroinha, acólito ali naquela comunidade, como é na matriz. Bate a saudade desses momentos. Eu sou grato porque eu aprendi muita coisa ali nessa comunidade. Hoje ela é rebocada, hoje ela é pintada, mas eu digo, há coisas que ficam gravadas. Essa capela Santo Antônio nunca sai da minha mente, sempre lembro. Por isso que Santo Antônio também faz parte da minha vida, porque ali eu cresci, ali eu descobri minha vocação, aí ele disse que queria ser padre. Com 7 anos as irmãs perguntavam, quem quer ser padre? Eu levantei o meu dedinho. Aos 14 anos correspondi com os padres redentoristas, e com 18 eu entrei com os padres oblatos, que eu conheci depois. E hoje estou aí, já com meus 30 e tantos anos de padre. Que Deus sempre nos abençoe. E, de modo especial, abençoe aquelas pessoas também que me deu a graça de conhecê-los. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ter feito parte dessa comunidade de Santo Antônio. Hoje são os padres diocesanos que trabalham ali. Que Deus nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também.